Olá, meus amigos, hoje fez um friozinho por aqui. Professor é aquele cara que sabe e que gosta de ensinar. E o bom aluno é aquele que gosta de aprender, né? E o lugar que eles se encontram chama-se escola. E aí rola o quê? O ensino, né? Educação não tem nada a ver com isso. Educação é no lar, é na família, o pai, a mãe, né? São valores fixos, contínuos, sempre, ad eternum, sempre. Isso é educação. Escola e ensino é outra coisa. Mas hoje nós vamos conversar com um professor, uma delícia, médico, historiador, cronista, um grande jornalista, que é o meu amigo Carlos Reis, lá do Rio Grande do Sul. Carlos, o que rolou essa semana? Você viu o Vila, meu? O que o Vila me apronta, falando aquelas bobagens lá do Olavo? Agrediu a todo mundo, né? O Marcos Antônio Villa, jornalista uspiano, virou uma fera, virou uma arara comunista vermelha, aquele vagabundo. E ele faz aquele discurso terrível contra o Olavo, colocando aquelas coisas todas. Vocês têm que ver o vídeo para saber. É uma coisa absurda, mas isso mostra que a máscara caiu. Ele se deixou mostrar com todas as suas coisas, todas as suas caras. Vamos colocar só para relembrar. Ideólogos medíocres, que se intitulam até filósofos, quando não são nada. Filósofo em campo do quê? Aonde escreveu? Aonde é citado? Qual é a sua formação? É bacharel? Fez mestrado? Fez doutorado? São embusteiros que enganam pessoas. E cometeu o crime de lesa majestade contra Olavo de Carvalho. Como disse bobagem aquele sujeito. O Villa claramente serve ainda os manuais maoístas lá da USP, e o seu próprio subjetivismo tacanho e culposo de quem subiu na vida trepando a escadaria do socialismo fabiano de Fernando Henrique Cardoso, et caterva ou et similibus. Esse sujeito caiu a máscara dele. Ficou claro para nós o que ele é. Ao dizer claramente que o PT não é um partido comunista, que existe uma tropa de direita fascista na rua, ele veio com aqueles velhos argumentos de botequim socialista dos anos 60, dos anos 70, lá daquele ninho de ratos da USP de onde ele saiu. E ele, reparem, vocês lembram do texto, lembram do vídeo, quando ele diz claramente o Estado Democrático de Direito foi atingido, querem destruir o Estado Democrático de Direito. Tem opositores que também não têm a mínima simpatia em defesa das liberdades democráticas, da democracia e do Estado Democrático de Direito. Como se fosse uma grande coisa, e na verdade é uma grande porcaria. O Estado Democrático de Direito é uma fraude, é uma farsa. Essa frase ela é fraudulenta desde o início. Se está na Constituição de 1988, não é por esse motivo que a gente tem que acreditar nessa invenção. Isso é uma invencionice socialista, que aliás não teve assinatura do PT, mas os outros fizeram o serviço pelo PT, adiantaram o serviço, na verdade. Ora, o Estado Democrático de Direito, pessoal, não existe. Se o Estado é de Direito, ele só pode ser democrático. Se ele é apenas um Estado democrático, não é necessariamente de direito. Esse apêndice, esse penduricário democrático no rule of the law, esse Estado de Direito não precisa de adjetivos, de penduricários, de rabichos. Ou tu põe no fim o rabicho, ou bota no meio o rabicho, o democrático, fica Estado Democrático de Direito. Isso é uma bobagem. O Marcos Villa acredita no seu valor de face. Ele tenta defender o Estado Democrático de Direito quando a gente sabe que é uma empulhação, é uma enrolação, é um nhenhenhê mentiroso. A democracia não é um fim em si mesmo, mas os socialistas acham que ela é um fim em si mesmo. Então eles falam na democracia como se fosse a instituição soberba, soberana, a última instituição, a maravilha do espírito humano. Aquela coisa de Hegel, né? Chegamos à culminância do pensamento humano, do espírito humano, com a democracia. Não, pessoal, democracia é apenas um método. É um método, não é um fim, muito menos um fim em si mesmo. Dar esses contornos de grandiosidade épica hegeliana, a democracia, é típico de socialistas e comunistas. Da democracia e do Estado Democrático de Direito. Essa
Constituição de 88, esse Estado democrático de direito só podia inventar direitos sociais, isto é, aqueles que retiram direitos às pessoas, aos indivíduos. Quando Vila ficou veemente, ofendeu o Olavo, disse coisas que o Olavo nunca disse, nunca pensou, uma coisa assim meio infantil desse Vila, um cara até que eu levava livre, eu imaginava que ele fosse um crítico assim, honesto, mas não adianta, caiu a máscara deles. Isso demonstra, no fundo, medo desse pessoal. Eles têm medo. Os tucanalhas estão com medo também. O medo que os comunistas do PT, de seus aliados do governo, têm, chegou aos tucanos. Reparem, essa atitude de defesa intransigente do Estado democrático de direito revela um medo de perder a hegemonia socialista que esses caras ajudaram a construir. Ô Carlos, obrigado. Que delícia de papo. Ter aula, assistir gente que conversa como o Carlos, como tantos outros, é uma delícia. A gente sempre vai fazer isso aqui. É o Facebook News. Um abraço para todos vocês.